bem-vinda! Aqui é Lúcia Vargas do canal Caminhar com Consciência. E hoje é um dia ainda mais especial para nos atentarmos a essa questão da consciência. Porque comemora-se, né? Comemora-se não, lembra-se, celebra-se a crucificação do nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. Dia sim para meditarmos, dia para nos prostrarmos em gratidão, gratidão que precisa ser constante a esse Deus Todo-Poderoso. Se você tem a intenção, o desejo, a vontade, se você tem essa perspectiva de caminhar cada dia mais consciente nas veredas santas do Mestre, te convido, se inscreve. Se inscreve aqui no nosso canal, se inscreve aqui para estarmos juntos cada dia mais buscando caminhar com consciência nas veredas santas do Mestre. E eu tenho um texto para hoje que nos diz assim: o escândalo da cruz. Boas novas. Eis o que é o Evangelho. Boas novas geradas com dor e sangue. Com sofrimento físico, moral, emocional, espiritual, num nível inimaginável. O amor do Criador sendo exposto na morte maldita de cruz. Sem a dor da cruz, não tem a alegria da reconciliação com Deus, pois o pecado separa o homem de Deus. E essa é uma verdade para todos os tempos, todas as circunstâncias, todas as situações. Sem a humilhação da cruz, não tem a paz que ultrapassa, que excede a todo e qualquer entendimento. E isso em todos os idiomas e todas as culturas. Quem contende com ele tem paz? Não há. Sem o sangue que limpa de todo o pecado, não tem a possibilidade da transformação do coração, a transformação verdadeira, a mudança de mente que pode gerar profunda intimidade com o Pai de amor. O transporte do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Boas novas de um reino que resgata da vã maneira de viver e ali está na guerra. Guerra contra o eu, contra o pecado, contra o que é errado, contra as trevas. Guerra a favor da vida, a favor da liberdade, a favor da dignidade, a favor da verdade. Afinal, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação dos séculos, da fundação do mundo, é o caminho, a verdade e a vida. Cruz que resgata e restaura vidas. Vida em abundância para quem tem a coragem de render-se aos seus pés e entronizá-lo em seu coração, permitindo-o viver em si, como diz Paulo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Cruz, esvaziar-se para descer ao ponto mais baixo, para elevar-se ao ponto mais alto. Segundo muitos, escandaloso e retumbante fracasso. Segundo Deus, magnífica vitória. Está consumado. E essa cruz continua sendo escândalo. Ela não só foi um escândalo quando Jesus ali foi crucificado, mas ainda hoje ela é escândalo, ainda hoje ela incomoda a quem diz que ela é um escândalo, porque estão constantemente tentando destituir a sua autoridade, estão constantemente tentando abafar o seu amor, calar a sua voz.
mas não conseguem. São tantos os que querem destruí-la e rendem-se aos seus pés. Porque este Deus de amor, naquela cruz, demonstrou, provou o seu amor, sendo nós ainda pecadores. Ele não esperou que melhorássemos um pouquinho, que entendêssemos um pouquinho, para então vir e morrer na cruz. Não, não. Ele sabe como somos, ele é o nosso Criador. Ele conhece aquilo que nós mesmos não conhecemos ou não queremos conhecer em nós, não queremos ver em nós. Ele sabe. E ainda assim, ele chega para nós e nos diz: perfeita, por causa da minha glória que eu tenho colocado em ti. Mas é preciso se render aos pés deste Deus. É preciso negar-se. É preciso permitir que ele entre e transforme, que o Espírito Santo venha e oriente. Porque muitas vezes se fala Deus, se fala Jesus, se busca daqui, se busca de acolá. Diz algo comum hoje em dia, né? O sangue de Jesus tem poder, e tem poder. Tem poder para perdoar pecados, esse nome tem poder, esse sangue tem poder, e eu já vivenciei isso no dia que minha filha estava morrendo nos meus braços, e eu gritei Jesus, e Jesus trouxe minha filha de volta. E não é essa a única experiência que eu tenho, esta é a mais pungente, a mais viva em mim, quando a questão do Senhor, ser o Senhor da vida, ficou ainda mais patente para mim sob todas as perspectivas. O Senhor da vida. E vida com abundância se você quiser. Não é uma questão de falsidade, é uma questão de rendição. Você se rende ao Senhor. Você não precisa de entender absolutamente tudo. Você não precisa de compreender, você não precisa de render-se. É fé. Aquilo que não se vê. Fé. Você precisa de render-se para que o Espírito de Deus venha, para que o Espírito de Deus vá limpando, transformando, vá mostrando o que tem nos cantos da alma para ser limpo e ser transformado. Toda aquela dor que o Senhor suportou, sim, inimaginável, por mais que nós possamos pensar em dores que nós sentimos, ele sentiu muito mais, porque ele, o Criador, com amor, deixando a sua glória, tornou-se igual à sua criatura, 100% homem, 100% Deus, para sofrer tudo quanto sofreu. Terrível, terrível. Mas o amor dele faz com que ele ressuscite, porque ele é Deus. Ele é Deus. Então, se você buscar compreender como numa equação matemática absolutamente todas as coisas em relação a Deus, você não vai se render aos pés dele. São muitas as vezes em que nós precisamos de nos render. Talvez mais tarde possamos compreender, mas não necessariamente naquele momento. Se você parar para pensar em Jó, muitos têm Jó como uma alegoria, várias coisas, não como algo que realmente aconteceu, como um homem, uma história, mas como uma história. Se você pensar em Jó, Jó questionou a Deus, pediu uma audiência com Deus, Deus falou com Jó, Deus esteve diante de Jó, fez 1001 perguntas para Jó, Jó reconheceu sua posição, mas nunca soube o porquê de tudo que aconteceu na vida dele. Nós hoje lemos, tiramos as nossas próprias conclusões hermenêuticas, nunca podemos deixar de esquecer da arte da interpretação. Não é cada um fazendo do jeito que quer, como quer. Precisamos de ter a palavra e entendermos, interpretarmos hermeneuticamente. A hermenêutica é como as regras do trânsito. Quando nós obedecemos bem as regras do trânsito, o trânsito flui maravilhosamente.
Mas quando nós resolvemos fazer as coisas da nossa maneira, começamos a ver as coisas a acontecerem de forma desastrosa. Então a hermenêutica, ela traz as suas regras e quando nós vamos aplicando-as na leitura bíblica, e a hermenêutica não é só uma questão bíblica, né? A hermenêutica, a arte de interpretar, é para tudo, inclusive para a vida. Para interpretar, para você viver bem a sua vida, você começa a observar e a ver as coisas. Deus nos deu inteligência. Uma das questões de sermos imagem e semelhança de Deus é a inteligência. Então nós vamos ali vivendo este evangelho de uma melhor maneira, não apenas citando Deus, mas usufruindo daquilo que Deus tem para nós, que está escrito na palavra, e que muitas vezes não temos, e que muitas vezes não conseguimos viver, porque não nos rendemos. Quando você pensa nessa paz que excede a todo entendimento, veja bem, ela excede a todo entendimento. Não tem entendimento, não tem PhD, não tem pós-doutorado que vai trazer algo equacional para você a respeito dessa paz, que vai dizer, que vai determinar. Mas você não precisa entender isso dessa forma. Você precisa vivenciar, usufruir, ter esta paz em todo o tempo na sua vida, principalmente naqueles momentos de grande aflição. Paz que excede todo entendimento. Oh, meu querido, minha querida, permita que o príncipe da paz, que sendo Deus, tornou-se homem, foi ao mais baixo ponto, morte de cruz, maldição. Todo aquele que fosse pendurado no madeiro era maldito. Um Deus que se torna maldito por causa do pecado do homem para reconciliar o homem com Deus. A santidade de Deus está ali. E por causa do derramamento deste sangue, há uma justificação em nós que nos permite adentrar a presença deste Pai de amor, deste Deus que é santo, santo e santo. Renda-se a Ele. Não saiba sobre Ele. Não mencione aleatoriamente ou culturalmente o seu nome. Ande com Ele. Caminhe conscientemente com Ele. E eu sou Lúcia Barros e te convido a caminhar cada dia mais com consciência nas veredas santas do Mestre. O meu abraço para você. Se inscreva, curta, compartilhe. É o Triplo C.